tenho desenvolvido um método de leitura e estudo porque eu entendo que a minha cabeça não funciona no padrão ali que todo mundo deveria funcionar. Que eles dizem, né? Mas todos nós temos um cérebro complexo e diferente, tá? Então, assim, essa história de botar a gente dentro de uma caixa pra todo mundo aprender igual não funciona, tá? Então eu tenho pensado bastante sobre isso e, ó, vou falar com vocês hoje sobre um entendimento que eu tive que provavelmente já existe esse método em algum lugar, mas eu descobri aí na peleia pra conseguir terminar de ler os meus livros, tá? Vamos lá. Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal e aqui a gente fala sobre essa tentativa de desenvolver o hábito de leitura, né? E sobre os nossos ganhos e acertos, erros, sobre aquilo que eu tenho aprendido. Se você tá nesse processo de leitura, desenvolvimento pessoal, de querer aproveitar melhor o seu tempo, de conseguir pensar melhor, de ser uma pessoa melhor, menos dominada, né, pelos outros, se inscreva nesse canal e curta o vídeo no final se você gostou. Bom, o que a gente tava conversando? Porque dentro do Clube do Livro a gente leu acho que uns 5 ou 6 livros já. A gente começou a perceber algumas percepções de pessoas diferentes. A gente tem uma pesquisa por amostragem agora ali, né? Temos uma parcelinha ali de pessoas da sociedade e a gente conseguiu ver as distinções ali de capacidade de leitura, né? E não é uma questão de capacidade no sentido de conseguir ou não, mas de entender quais são as tendências de cada pessoa e como que a gente faz para otimizar essa leitura de acordo com cada pessoa. Então a gente entendeu o que, por exemplo, quando a gente tinha um livro, teve um grupo de pessoas que quando a gente estava com um livro que eram de capítulos bem curtos e bem assim, tipo, eram profundos demais, Manso e Humilde, por exemplo, né? Eram bem profundos, mas eram muito bem escritos, muito objetivos, eles iam direto ao ponto. A gente conseguia se prender muito mais nesse livro, né? A gente tinha uma vontade louca de ler e acabava lendo atropelado, assim, tipo, vamos ler. A gente sempre tem uma meta de capítulos pra ler, tá? Mas acabava que a gente ultrapassava porque era uma vontade de saber o que tinha no outro. Porque cada capítulo nos dava uma recompensa imediata, né? E então aquele escritor escrevia de uma forma maravilhosa, o assunto era incrível e a maior parte das pessoas ali gostava da forma como ele era direto ao ponto. Já, por exemplo, agora nós estamos lendo o livro Ídolos do Coração. Tem sim um grupo de meninas que tá gostando muito, porque a forma como ela escreve é como se ela tivesse ali sem pressa de falar daquele assunto, ligando vários pontos, tanto de histórias bíblicas quanto de percepções do livro, do próprio livro, sabe? Então tem sido bem interessante ver isso, mas a maior parte das meninas, depois que eu falei, o pessoal começou a me chamar e falar, tem ficado cansado, porque fica às vezes parecendo que o livro é repetitivo. Talvez ela escreva mesmo como ela fala, sabe? E ela não... É o jeito dela. Então tem gente que vai gostar desse jeito que escrever e tem gente que não vai. Então esse tipo de livro, quando fica cansativo e maçante, a gente persiste, claro, é um exercício, né? Tá forçando o teu cérebro ir mais. Mas ele tem que ter uma recompensa logo em seguida. Você não pode pegar 2 livros seguidos assim. Você não deve, na verdade. Principalmente nesse começo do hábito de ler. Eu percebi que eu preciso de livros que me aliviem essa pressão da leitura, né? Que esses músculos estão sendo trabalhado muito forte. Então agora eu preciso trocar. Na academia a gente faz isso, né? A gente trabalha um dia a perna, outro dia a gente trabalha braço. Porque se a gente trabalhar todo dia aquele músculo, a gente não vai conseguir persistir. A gente precisa intercalar. Vai chegar um momento que a gente vai ter uma boa performance? Vai. E a gente vai conseguir, então, tocar direto. Às vezes a gente vai precisar pro trabalho tocar direto. Mas eu até sugeri pra uma amiga uma vez. Olha, quando tiver numa leitura muito maçante ali, por exemplo, leitura processual, por exemplo, né? Que tem uma linguagem difícil, a gente tem que parar e pensar muito. Tá se tratando de uma coisa bem... com bastante responsabilidades, né? Então... no teu intervalo, quando chegar em casa, eu nem quero nunca mais ler nada. Não, pega um livro que seja muito bom pra ti. Pega o único livro que tu leu um dia que foi muito bom e tenta procurar livros que tenham essa mesma estrutura de escrita, esse mesmo proporção de capítulos, essa mesma ideia de história envolvida, pra ser um alívio de recompensas mais imediatas do que aquele livro que, por exemplo, tu tem que continuar batendo nele, porque às vezes o nosso cérebro simplesmente desliga depois que tu entendeu o que aquele capítulo quis dizer. E se essa pessoa fica muito repetitiva, tu não consegue seguir. O Lewis tem, às vezes, capítulos mais extensos. Tem. Mas ele tem sempre assim, ó. Ele tá trazendo um começo, um meio e um fim pra chegar num conceito, tá? Então ele te envolve durante todo o processo. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que escrevem como falam e elas não têm essa ideia. Elas falam daquele assunto, então elas tentam reafirmar aquela ideia.
que também não é ruim. Às vezes para aprendizado é bom até a repetição, mas pode ser um pouco mais maçante. Aí um capítulo, por exemplo, que poderia ter 4 páginas, 6 páginas, ele tem ali uma tese assim, super forte e tem ali 5 ou 6 páginas, sabe? Ou tem 10, 12, 14, 15, 20 páginas. E um só capítulo, 30 páginas. E aí, às vezes, a gente sente que aquilo está sendo exaustivo demais, tá? Então, realmente, ler outro livro que tem essa pegada que a gente já sabe que gosta, vai com certeza te dar mais fôlego para leitura. Então, deixar de ler porque está cansado de ler não é a solução, apesar de parecer muito óbvio, mas não é. Tem que ler mais as coisas que tu gosta para poder exercitar o músculo da leitura e ler, aí sim conseguir ler aquilo que muitas vezes o teu cérebro não tá afim de ler. Parar, dar um intervalo de leitura e aí encher a tua cabeça com estímulos muito rápidos, como tipo uma série ou como um filme, somente fazer isso, né? Porque tu também pode fazer, mas parar para dar um estímulo muito ostensivo vai fazer piorar ainda mais a tua leitura, porque o teu cérebro vai pegar uma coisa pronta logo de início. Agora, se tu usar para alívio um outro livro que seja mais fácil, de recompensas mais rápidas, talvez com capítulos mais curtos, isso vai te dar um fôlego maior para aquela outra leitura. Então, essa ideia de quando a gente tá cansado de ler, a gente ir lá e pegar uma série, um desenho ou o Instagram mesmo para dar uma aliviada na cabeça, só vai piorar a tua volta para essa leitura mais complicada, tá? Então, pensem nessa questão da leitura como a academia. Tem dias que a gente tem que ir lá e fazer um exercício mais leve, ou então trocar o músculo porque a gente já tá cansado, né? Ou porque aquele dia foi muito cansativo. Da mesma forma, funcionam nossas escolhas dentro da leitura. Então é chocante quando, tipo, a Roberta Vicente, acho que é o nome dela, ela postou esses dias que tem muitos livros que ela não lê, nem lê 80% e não consegue terminar. E todo mundo ficou chocado. Mas ela disse, gente, ela foi diagnosticada com TDAH, mas nem todo mundo que tem TDAH tem esse problema, tá? Na verdade, ou todo mundo que tem esse problema tem TDAH. Não, na verdade isso é uma coisa que a maior parte das pessoas tem e ninguém percebe, porque quando olha de fora acha que a pessoa lê tudo muito magicamente, mas não é. É porque existem livros realmente que são mais desafiadores de acordo com o que o teu cérebro aceita, com aquilo que ele entende que é bom, com aquilo que ele identifica e também de acordo com aquilo que a gente escolhe no nosso dia a dia fazer, né? Escolhe mais recompensas imediatas, o teu cérebro vai sentir mais alegria e prazer nas recompensas imediatas. Fora isso, no livro Idos do Coração, a Elise fala sobre isso. A gente sempre tem um anseio de desejar aquilo que não é bom. Aquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz o mais rápido possível. E a leitura é algo divino, né? De Deus mesmo. Mas, então, o nosso coração às vezes não vai querer. O nosso cérebro vai querer o quê? Coisas imediatas e rápidas. Fast food, né? Todo mundo sabe que comer salada é melhor, que pode ser satisfatório, que escolher uma fruta é mais satisfatório. Mas a gente quer o que? O pudim. Né? E geralmente o pronto que vem da padaria, a gente não quer nem fazer. Na leitura é a mesma coisa. E a gente tem que pedir, então, que Deus nos dê o desejo, a vontade e também a capacidade de fazer essa função. Lembra aquele versículo que diz? Traz ao Senhor todos os teus pedidos diante de Deus, com ações de graças, né? Tipo, agradecendo, mas pedindo mesmo para que Ele faça. Todas, inclusive a nossa capacidade de ler, de desenvolver o nosso cérebro, porque não desenvolver o cérebro também é pecado. Não cuidar do corpo é pecado, e também não cuidar da nossa mente, não exercitar, não usar os nossos neurônios, não ser uma pessoa pensante, tem consequências terríveis e também é errado. Né? Deus nos quer com todo o nosso entendimento. Né? Lewis fala sobre isso, né? Seja boa menina e não esqueça de ser o mais inteligente que puder. Hoje eu vou ficando por aqui, eu acho que a gente pode até se prolongar mais nesse assunto, mas eu não queria passar e acabar esquecendo, né? Eu tava aqui falando com as meninas e então já gravei rapidinho. E se a gente quiser se aprofundar nesse assunto, deixa aqui nos comentários, a gente pode conversar mais sobre esse tipo de escolha, como fazer essas escolhas, então, e como entender qual que é o meu padrão de livro ideal. Como que eu posso escolher o meu padrão de livro ideal e entender qual que é para poder escolher melhor na livraria. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Então a gente entende. Agora a mãe vai falar, tá?